Capítulo 101. Conspiracynet.com. Últimas notícias. Tudo sobre o caso Kirsch é espantoso. Para assistir à reprise e à reação global, clique aqui. E uma novidade relacionada. Confissão do Papa. Autoridades palmarianas negam com vigor qualquer ligação com o homem conhecido como regente. Independentemente do resultado da investigação, comentaristas especializados em religião acreditam que o escândalo desta noite pode ser o golpe mortal para essa seita controvertida que Edmund Kirsch sempre considerou responsável pela morte de sua mãe. Além disso, com os refletores do mundo apontados para os palmarianos, fontes da mídia acabaram de desenterrar uma história de abril de 2016. Numa entrevista, que agora viralizou, o ex-papa palmariano Gregório XVIII, ou Ginés Jesus Hernandes, confessa que sua igreja foi uma fraude desde o início e foi fundada como um esquema para evasão fiscal. Palácio Real. Desculpas, alegações. Rei doente. O Palácio Real divulgou declarações inocentando o comandante Garza e o professor Robert Langdon de qualquer delito esta noite. Desculpas públicas foram pedidas aos dois homens. O palácio ainda não comentou o aparente envolvimento do bispo Valdespino nos crimes cometidos, mas acredita-se que o bispo esteja com o príncipe Julian, que, no momento, se encontra num hospital não revelado, cuidando do pai doente, cujo estado seria muito grave. Onde está Monte? Naso informante mania de Glaciat. Org Paris ter desaparecido sem deixar vestigios, e sem revelar sua identidade. Segundo nossa enquete com usuários, a maioria suspeita de que Monte é um dos discípulos de Kirsch, mas está emergindo uma nova teoria, de que o pseudônimo Monte seja uma abreviação de Mônica Martim, o nome da coordenadora de RP do Palácio Real. Mais notícias assim que tivermos. Capítulo 102. Existem 33 jardins de Shakespeare no mundo. Esses parques botânicos só cultivam plantas citadas nas obras de William Shakespeare, inclusive a rosa com qualquer outro nome de Julieta e o buquê de Ofélia, composto de alecrim, amor perfeito, funcho, aquilégia, arruda, margaridas e violetas. Além dos localizados em Stratford-upon-Avon, Viena, São Francisco e no Central Park de Nova York, há um jardim de Shakespeare perto do Centro de Supercomputação de Barcelona. A claridade fraca das luzes distantes nas ruas, sentada num banco em meio às aquilégias, Ambra Vidal terminou a conversa emotiva com o príncipe Julian justo quando Robert Langdon saía pela porta da capela. Ela entregou o telefone de volta aos dois agentes da guardia e chamou Langdon, que a viu e se aproximou pelo escuro. Quando o professor americano entrou no jardim, ela não pôde deixar de sorrir ao ver como ele havia jogado a casaca em cima do ombro e enrolado as mangas da camisa, deixando à mostra o relógio do Mickey Mouse. "Ei, você aí?", disse ele, parecendo exausto, apesar do riso torto. Enquanto os dois caminhavam pelo jardim, os agentes da guardia lhes deram espaço e Ambra contou sobre sua conversa com o príncipe, o pedido de desculpas de Julian, sua declaração de inocência e a oferta de romper o noivado e começarem a namorar de novo. Um verdadeiro príncipe encantado, brincou Langdon, embora parecesse impressionado de verdade. Ele estava preocupado comigo. Esta noite foi difícil. Ele quer que eu vá para Madrid imediatamente. O pai dele está morrendo, e Julian. Ambra, diz Langdon Bixenho. Não precisa explicar nada. Você tem que ir. Ambra pensou ter sentido desapontamento na voz dele, e bem no fundo também sentiu. Robert, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Ela hesitou. Para você, pessoalmente, as leis da física bastam? Langdon a encarou como se tivesse esperado uma pergunta totalmente diferente. Bastam em que sentido? Espiritualmente. Basta viver num universo cujas leis criam a vida espontaneamente? Ou você prefere? Deus? Ela fez uma pausa, parecendo sem graça. Desculpe, depois de tudo por que passamos esta noite. Sei que é uma pergunta estranha. Bom, diz Langdon. Rindo. Acho que eu daria uma resposta melhor depois de uma noite de sono decente. Mas não é uma indagação estranha. As pessoas perguntam o tempo todo se eu acredito em Deus. E o que você responde? A verdade. Digo que, para mim, a questão de Deus está em entender a diferença entre códigos e padrões. Ambra o encarou. Não sei se entendi. Códigos e padrões são coisas bem diferentes. E muitas pessoas confundem as duas. No meio campo de estudos, é crucial entender a diferença fundamental entre elas. E qual é? Langdon Peru de andar esse viru para Ambra. E um padrão é uma sequência nitidamente organizada. Os padrões acontecem em toda parte na natureza. A espiral das sementes de girassol, as células hexagonais de um favo de mel, as ondulações circulares num lago quando um peixe salta, etc., certo? E os códigos? Os códigos são especiais, disse Langdon, aumentando o volume da voz. Por definição, os códigos devem carregar informação. Devem fazer mais do que simplesmente formar um padrão. Devem transmitir dados e significado. Alguns exemplos de códigos são a linguagem escrita, a notação musical, as equações matemáticas, a linguagem de computador e até símbolos simples como o crucifixo. Todos esses exemplos podem transmitir significado ou informação de um modo que as espirais dos girassóis não podem. Ambra captou o conceito, mas não como ele se relacionava com Deus. E a outra diferença entre códigos e padrões, continuou Langdon, é que os códigos não ocorrem naturalmente no mundo. A notação musical não brota de árvores e os símbolos não se desenham sozinhos na areia. Os códigos são invenção deliberada de consciências inteligentes. Ambra assentiu. Então os códigos sempre têm uma intenção ou uma percepção por trás. Exato. Os códigos não aparecem organicamente.
Devem ser criados. Ambra o examinou por um longo momento. E o DNA? Um sorriso professoral apareceu nos lábios de Langdon. Bingo, disse ele. E o código genético? Esse é o paradoxo. Ambra sentiu uma empolgação. O código genético obviamente carregava dados, instruções específicas sobre como construir organismos. Segundo a lógica de Langdon, isso só poderia significar uma coisa. Você acha que o DNA foi criado por uma inteligência? Langdon levantou a mão fingindo se defender. Ei, vamos com calma. Disse Ringo. Você está pisando em terreno perigoso. Só me permita dizer o seguinte. Desde que eu era criança, sempre tive uma sensação profunda de que há uma consciência por trás do universo. Quando testemunho a precisão da matemática, a confiabilidade da física e as simetrias do cosmo, não me sinto observando a ciência fria. Sinto que estou vendo uma pegada, a sombra de alguma força maior que está fora do nosso alcance. Ambra podia sentir o poder das palavras dele. Eu gostaria que todo mundo pensasse como você, disse finalmente. Parece que brigamos muito por causa de Deus. Todo mundo tem uma versão diferente da verdade. E é por isso que Edmond esperava que a ciência pudesse um dia nos unificar. Nas palavras dele, se todos adorássemos a gravidade, não haveria discordância sobre para que lado ela puxava. Langdon usou o calcanhar para riscar algumas linhas no caminho de cascalho entre os dois. Falso ou verdadeiro? Perguntou. Intrigada, Ambra olhou os rabiscos. Era uma equação simples com numerais romanos. I mais x igual x1 mais 11 é igual a 10? Falso, disse de imediato. E você consegue ver algum modo de isso ser verdadeiro? Ambra balançou a cabeça. Não, sua afirmação é definitivamente falsa. Langdon segurou de leve a mão dela e a guiou até onde ele estava parado. Agora, quando olhou para baixo, Ambra viu os riscos segundo o ponto de vista dele. A equação estava de cabeça para baixo. X igual nona mais e espantada, ela o encarou. 10 é igual a 9 mais 1, disse Langdon com um sorriso. Às vezes só é preciso mudar a perspectiva para enxergar a verdade de outra pessoa. Ambra assentiu, lembrando-se de que tinha visto o autorretrato de Winston vezes sem conta, mas nunca percebera seu significado verdadeiro. Por falar em enxergar uma verdade oculta, Langdon pareceu subitamente divertido. Você tem sorte. Há um símbolo secreto escondido bem ali. Ele apontou. Na lateral daquele furgão. Ambra olhou e viu um furgão da FedEx parado num sinal vermelho na avenida de Pedralbes. Símbolo secreto? Ambra só conseguia enxergar o conhecido logotipo da empresa. O nome da empresa é codificado, disse Langdon. Contém um segundo nível de significado, um símbolo oculto que reflete o movimento para frente. Ambra olhou. São só letras. E acredite, existe um símbolo muito comum no logotipo da FedEx, e por acaso, ele aponta o caminho para frente. E aponta? Quer dizer, tipo, uma flecha? Exato. Langdon riu. Você é curadora de arte. Pense em espaço negativo. Ambra olhou o logotipo, mas não viu nada. Quando o furgão avançou, ela virou para Langdon. Diga. E ele riu. Não, um dia você vai ver. E quando vir, tente não ver mais. Ambra já ia protestar, mas seus agentes da guardia se aproximavam. Senhorita Vidal, o avião está esperando. Ela assentiu e se virou para Langdon. Por que não vem? Cicero. Tenho certeza de que o príncipe adoraria agradecer Pace. É gentileza sua, interrompeu ele. Mas nós dois sabemos que eu ficaria sobrando, e já reservei minha cama ali. Langdon apontou para a torre do Grand Hotel Princesa Sofia, onde ele e Edmond tinham almoçado uma vez. Tenho meu cartão de crédito e peguei um telefone emprestado no laboratório do Edmond. Tudo resolvido. A perspectiva súbita de dizer adeus apertou o coração de Ambra. E ela sentiu que, apesar da expressão estoica, Langdon sentia o mesmo. Sem se importar mais com o que os guardas pensassem, avançou ousadamente e abraçou Robert Langdon. O professor a recebeu de maneira calorosa, com as mãos fortes nas suas costas, puxando-a para perto. Segurou-a por vários segundos, talvez mais do que deveria, então soltou-a gentilmente. Nesse momento, Ambra Vidal sentiu uma coisa por dentro. Entendeu de repente o que Edmond tinha dito sobre a energia do amor e da luz, florescendo infinitamente até preencher o universo. O amor não é uma emoção finita. Não temos só uma certa quantidade para dar. Nosso coração cria amor à medida que precisamos dele. Assim como os pais podem amar um recém-nascido assim que botam os olhos nele sem diminuir o amor que sentem um pelo outro, Ambra podia sentir um afeto verdadeiro por dois homens diferentes. De fato, o amor não é uma emoção finita, percebeu. Pode ser gerado espontaneamente a partir do nada. Enquanto o carro que iria levá-la de volta ao seu príncipe se afastava devagar, olhou para Langdon, parado sozinho no jardim. Ele a estava observando com um olhar firme. Depois deu um sorriso suave e um aceno carinhoso e desviou os olhos abruptamente, parecendo precisar de um momento antes de jogar a casaca de novo no ombro e começar a andar sozinho para o hotel. Capítulo 103. O relógio do palácio marcava meio-dia quando Mônica Martim pegou suas anotações e se preparou para andar até a plaza de La Almudena, onde a mídia estava reunida à espera de notícias. Mais cedo, naquela manhã, no hospital El Escorial, o príncipe Julián tinha aparecido ao vivo na televisão e anunciado o falecimento de seu pai. Com emoção sincera e postura régia, o príncipe falou sobre o legado do rei e sobre suas próprias aspirações para o país. Pediu tolerância num mundo dividido.
Prometeu aprender com a história e abrir o coração às mudanças. Saudou a cultura e a beleza da Espanha e proclamou seu amor profundo e eterno por seu povo. Foi um dos melhores discursos que Mônica já ouvirá, e não conseguia imaginar um modo mais poderoso para o futuro reiniciar seu reinado. No fim do discurso comovente, Julian Yusu Tom Sirios para homenagear os dois agentes de guardia que tinham perdido a vida cumprindo seu dever na noite anterior enquanto protegiam a futura reina de Espanha. Então, depois de um breve silêncio, deu outra notícia triste. O dedicado amigo de seu pai, o bispo Antônio Valdespino, também tinha morrido naquela manhã, apenas algumas horas depois do rei. O bispo idoso havia sucumbido a um ataque cardíaco fulminante, aparentemente fraco demais para enfrentar o sofrimento profundo de perder o rei, além do cruel tiroteio de acusações feitas contra ele na noite anterior. A notícia da morte de Valdespino, claro, calou o clamor público por uma investigação, e algumas pessoas chegaram a sugerir que era necessário um pedido de desculpas. Afinal de contas, as provas contra o bispo eram todas circunstanciais e poderiam ter sido inventadas facilmente por seus inimigos. Enquanto Mônica se aproximava da porta que dava na praça, Suresh Bala se materializou ao seu lado. Estão chamando você de heroína, disse ele, empolgado. Todos saúdam Monte@iglesia.org, portadora da verdade e discípula de Edmund Kirsch. Suresh, eu não sou Monte, insistiu ela, revirando os olhos. Garanto. Ah, sei que você não é Monte. Quem quer que seja, é muito mais ardiloso do que você. Andei tentando rastrear as comunicações dele. Impossível. É como se ele nem existisse. Bom, continue fazendo isso. Quero ter certeza de que não existe nenhum vazamento no palácio. E, por favor, diga que o telefone que você roubou ontem à noite está de volta no cofre do príncipe. Como prometi. Mônica soltou o ar, sabendo que o príncipe tinha acabado de voltar ao palácio. Mais uma novidade, continuou Suresh. Acabamos de pegar com a operadora o histórico telefônico do palácio. Não há nenhum registro de qualquer ligação do Palácio Real para o Guggenheim ontem à noite. Alguém deve ter clonado nosso número para dar o telefonema e colocar Ávila na lista de convidados. Estamos investigando. Mônica ficou aliviada em saber que o telefonema incriminador não tinha partido do palácio. E por favor, me mantenha atualizada, disse chegando perto da porta. Do lado de fora, o som dos repórteres reunidos ficou mais alto. Multidão grande aí, observou Suresh. Aconteceu alguma coisa empolgante ontem à noite? Só umas coisinhas que merecem ir para o noticiário. Não diga. Ambra Vidal usou um vestido de um novo estilista? Suresh. Ela riu. Você é ridículo. Preciso ir lá, agora. O que há na lista? Perguntou ele, indicando o maço de anotações na mão dela. Detalhes sem fim. Primeiro temos protocolos de mídia para a coroação, depois preciso rever o... Meu Deus, como você é chata. Disse ele bruscamente e partiu por outro corredor. Mônica riu. Obrigada, Suresh. Também te amo. Quando chegou à porta, olhou para a praça ensolarada e deu de cara com a maior multidão de repórteres e cinegrafistas que já vira diante do Palácio Real. Soltando o ar dos pulmões, ajeitou os óculos e organizou os pensamentos. Depois saiu sob o sol da Espanha. No apartamento real, o príncipe Julian assistiu à coletiva de Mônica Martin enquanto se dapia. Sentia-se exausto, mas também incrivelmente aliviado ao saber que Ambra estava de volta em segurança e dormindo um sono profundo. As últimas palavras dela durante a conversa telefônica o tinham enchido de felicidade. Julian, para mim significa tudo você pensar em começarmos de novo. Só você e eu, longe dos olhos do público. O amor é uma coisa particular. O mundo não precisa saber de cada detalhe. Ambra o havia enchido de otimismo num dia pesado devido à perda do pai. Enquanto ia pendurar o paletó do terno, sentiu algo no bolso. O frasco de solução oral de morfina que o médico deixará no quarto do pai. Julian ficara espantado ao encontrar o frasco na mesa ao lado do bispo Valdespino. Vazio. Na escuridão do quarto hospitalar, enquanto a verdade dolorosa ficava clara, Julian tinha se ajoelhado e feito uma oração silenciosa pelos dois velhos amigos. Depois, enfiou o vidro de morfina no bolso com discrição. Antes de sair do quarto, levantou gentilmente de cima do peito de seu pai o rosto de Valdespino, riscado de lágrimas, e reposicionou o bispo sentado na cadeira, com as mãos cruzadas em oração. O amor é uma coisa particular, tinha ensinado Ambra. O mundo não precisa saber de cada detalhe. Capítulo 104. A colina de quase 180 metros de altura conhecida como Montjuïc situa-se no canto sudoeste de Barcelona e é coroada pelo Castelo de Montjuïc, uma ampla fortaleza do século XVII empoleirada num penhasco íngreme com uma vista ampla para o Mar das Baleares. Além disso, a colina é lar do espantoso Palau Nacional, um enorme palácio em estilo renascentista que serviu como peça central da Exposição Internacional de 1929 em Barcelona. Sentado sozinho numa cabine de teleférico suspensa na metade da montanha, Robert Langdon olhou para a paisagem luxuriante abaixo, aliviado por estar fora da cidade. Eu precisava de uma mudança de perspectiva, pensou, saboreando a calma da paisagem e o calor do sol do meio-dia. Após acordar no meio da manhã no Grand Hotel Princesa Sofia, tinha tomado uma chuveirada escaldante e depois se refestelado com ovos, aveia e churros enquanto consumia um bule inteiro de café nomade e navegava pelos noticiários matinais nos canais de TV. Como era esperado, a história de Edmund Kirsch dominava as transmissões de rádio e televisão,
com comentaristas debatendo acaloradamente as teorias e previsões, bem como seu impacto potencial sobre a religião. Como professor, cujo amor principal era pelo ensino, Robert Langdon teve de sorrir. O diálogo é sempre mais importante do que o consenso. Nesta manhã já tinha visto os primeiros empreendedores em ação, alguns vendendo adesivos para carros. Kirsch é meu copiloto e o sétimo reino é o reino de Deus. E outros, estátuas da Virgem Maria ao lado de bonequinhos de Charles Darwin. O capitalismo não tem religião, pensou Langdon, lembrando-se da imagem que mais tinha gostado de ver naquela manhã. Um skatista com uma camiseta onde estava escrito à mão: Sou monte@iglesia.org. Segundo a mídia, a identidade do influente informante da internet continuava sendo um mistério. Os papéis de vários outros atores sombrios, como o regente, o bispo falecido e os palmarianos, também permaneciam envoltos em incerteza. Era tudo um amontoado de conjecturas. Por sorte, o interesse público pela violência ocorrida durante a apresentação de Kirsch parecia estar dando lugar à empolgação genuína diante do conteúdo do seu anúncio. O grande finale de Kirsch, seu retrato passional de um amanhã utópico, havia tocado profundamente milhões de espectadores, e da noite para o dia, colocado no topo das listas de mais vendidos livros clássicos com abordagem otimista com relação à tecnologia. Abundância. O futuro é melhor do que você imagina. O que a tecnologia quer, a singularidade está próxima. Langdon admitiu para ele mesmo que, apesar de suas dúvidas antiquadas quanto à ascensão da tecnologia, hoje estava se sentindo muito mais tranquilo com relação às perspectivas da humanidade. Os noticiários já anunciavam novidades que permitiriam aos seres humanos limpar os oceanos poluídos, produzir água potável ilimitada, cultivar alimentos no deserto, curar doenças mortais e até lançar enxames de drones movidos à energia solar que poderiam pairar sobre países em desenvolvimento, fornecer internet grátis e ajudar a trazer o bilhão mais pobre para a economia mundial. À luz do súbito fascínio do mundo pela tecnologia, Langdon achava difícil imaginar que praticamente ninguém sabia sobre Winston. Kirsch guardara um segredo notável sobre sua criação. Sem dúvida, o mundo ficaria sabendo do supercomputador de 2 lóbulos de Edmond, o E-Wave, que tinha sido deixado para o Centro de Supercomputação de Barcelona. E Langdon se perguntou quanto tempo iria se passar até que os programadores começassem a usar as ferramentas de Edmond para criar Winstons novos em folha. A cabine do teleférico estava começando a esquentar e Langdon ficou ansioso para sair ao ar puro e explorar a fortaleza, o palácio e a famosa fonte mágica. Precisava pensar em outra coisa que não fosse Edmond durante uma hora e conhecer alguns lugares. Curioso para saber mais sobre a história de Montjuic, virou os olhos para a detalhada placa informativa que havia dentro da cabine. Começou a ler, mas só chegou ao fim da primeira frase. O não Montjuic deriva do catalão medieval Montjuic, Monte dos Judias, ou do latim Mons Jovicus, Monte de Júpiter. Langdon Peru abruptamente. Tinha acabado de fazer uma conexão inesperada. Não pode ser coincidência. Quanto mais pensava, mais a coisa o incomodava. Por fim pegou o celular de Edmond e releu a citação de Winston Churchill na tela inicial, sobre moldar o próprio legado. A história será gentil comigo porque pretendo escrevê-la. Depois de um longo momento, apertou o ícone do W e levou o telefone ao ouvido. A linha se conectou imediatamente. Professor Langdon, presumo? Entoou uma voz familiar com sotaque inglês. O senhor ligou bem na hora. Eu me aposento daqui a pouco. Sem preâmbulo, Langdon declarou. Monte, em espanhol, é o mesmo que rio, em inglês. Winston soltou seu risinho característico. É verdade. E iglesia se traduz em inglês como charte. E acertou na mosca. Professor, talvez o senhor pudesse ensinar espanhol, o que significa que monte@iglesia se traduz literalmente em inglês como rio@charte. Winston fez uma pausa. Correto de novo. E considerando que seu nome é Winston e que Edmond tinha um grande afeto por Winston Churchill, acho o endereço rio@charte uma certa coincidência. E é. Bom, disse Winston, parecendo achar divertido. Estatisticamente eu teria de concordar. Achei que o senhor descobriria. Langdon olhou incrédulo pela janela. Monte@iglesia.org. É você. Correto. Afinal de contas, alguém precisava abanar as chamas para Edmond. Quem melhor do que eu? Criei monte@iglesia.org para alimentar os sites de conspiração. Como o senhor sabe, as conspirações têm vida própria e avaliei que a atividade de Monte na internet aumentaria a audiência geral de Edmond em até 500%. O número efetivo acabou sendo 620%. Como o senhor disse antes, acho que Edmond ficaria orgulhoso. A cabine do teleférico balançou com o vento e Langdon lutou para assimilar a notícia. Winston. Edmond pediu para você fazer isso? Explicitamente, não, mas as instruções dele exigiam que eu encontrasse maneiras criativas de fazer com que a apresentação fosse assistida pelo maior número possível de pessoas. E se você fosse apanhado? O pseudônimo Monte@iglesia não é o mais difícil de decifrar que eu já vi. Só um punhado de pessoas sabe que eu existo e, em cerca de 8 minutos, estarei apagado permanentemente, de modo que não estou preocupado. Monte foi só uma criação para servir ao interesse de Edmond. E, como eu disse, acho que ele ficaria muito satisfeito com o modo como a noite se desenrolou. Como ela se desenrolou? Questiona Langdon. Edmond foi morto. O senhor me entendeu mal, disse Winston sem rodeios. Eu estava me referindo à penetração de mercado da apresentação dele. Coisa que, como eu disse, era uma diretriz primária. O tom casual dessa declaração fez Langdon se lembrar de que,
Mesmo parecendo humano, Winston certamente não era. A morte de Edmond é uma tragédia terrível, acrescentou Winston. Claro, eu desejaria que ele ainda estivesse vivo. Mas é importante saber que ele passou a aceitar a própria mortalidade. Há um mês Edmond pediu que eu pesquisasse os melhores métodos de suicídio assistido. Depois de ler centenas de casos, concluí que era 10 gramas de secobarbital, que ele comprou e mantinha à mão. Langdon sentiu o coração apertado por Edmond. Ele ia tirar a própria vida? Sem dúvida. E tinha desenvolvido um tremendo senso de humor a esse respeito. Enquanto discutíamos maneiras criativas de aumentar o apelo da apresentação no Guggenheim, ele brincou dizendo que talvez devesse simplesmente engolir os comprimidos de secobarbital no fim e morrer no palco. Ele disse isso? Langdon estava atento. Ele tratava esse assunto com leveza. Brincou dizendo que nada era melhor para o nível de audiência de um programa de TV do que ver pessoas morrendo. Estava correto, claro. Se o senhor analisar os acontecimentos mais assistidos da mídia mundial, quase todos, Winston, pare. Isso é mórbido. Este teleférico não vai chegar nunca? De repente, Langdon sentiu-se sufocado na cabine minúscula. Adiante via somente torres e cabos enquanto franzia os olhos para o sol forte do meio-dia. Estou fervendo, pensou, a mente numa espiral indo nas direções mais estranhas. Professor? Disse Winston. Há mais alguma coisa que o senhor gostaria de perguntar? Sim, ele queria gritar enquanto um fluxo de ideias inquietantes passava pela sua mente. Há muito mais. Langdon disse a si mesmo para soltar o ar e ficar calmo. Pense com clareza, Robert. Você está pondo o carro na frente dos bois. Mas sua mente havia começado a disparar, fugindo do controle. Pensou em como o assassinato de Edmond tinha garantido que a apresentação fosse o assunto dominante da conversa em todo o planeta, aumentando a audiência para centenas de milhões de pessoas. Pensou no antigo desejo de Edmond de destruir a igreja palmariana e em como ser assassinado por um palmariano certamente ajudava a alcançar esse objetivo de uma vez por todas. Pensou no desprezo de Edmond por seus inimigos mais ferozes, os fanáticos religiosos que não hesitariam em dizer, se ele morresse de câncer, que tinha sido um castigo de Deus. Como tinham feito, impensavelmente, no caso do escritor ateu Christopher Hitchens. Mas agora a percepção pública seria de que Edmond tinha sido morto por um fanático religioso. Edmond Kirsch, morto pela religião, mártir da ciência. Langdon se levantou abruptamente, fazendo o teleférico se balançar. Agarrou as janelas abertas, para se apoiar, e enquanto a cabine rangia ouviu os ecos das últimas palavras de Winston na noite anterior. Edmond queria criar uma nova religião, baseada na ciência. Como qualquer um que lesse história religiosa poderia atestar, nada cimentava a crença das pessoas mais depressa do que um ser humano morrendo pela própria causa. Cristo na cruz. Os Kedoshim do judaísmo. O martírio está no cerne de todas as religiões. As ideias que se formavam na mente de Langdon o empurravam para o fundo da toca do coelho mais depressa a cada momento. Novas religiões fornecem novas ideias para as grandes questões de vida. ¿De onde viemos? Para onde vamos? Novas religiões condenam suas concorrentes. Edmond denegriu todas as religiões ontem à noite. Novas religiões prometem futuro melhor e garantem que o preço as espera. Abundância. O futuro é melhor do que você imagina. Parecia que Edmond tinha preenchido todos os quesitos. Winston? Sussurrou Langdon, com a voz trêmula. Quem contratou o assassino para matar Edmond? Foi o regente. Disse Langdon, agora com mais ênfase. Mas quem é o regente? Quem é a pessoa que contratou um membro da igreja palmariana para assassinar Edmond no meio de sua apresentação ao vivo? Winston fez uma pausa. Estou ouvindo suspeita na sua voz, professor. E o senhor não deveria se preocupar. Sou programado para proteger Edmond. Penso nele como meu melhor amigo. Ele fez uma pausa. Como acadêmico, o senhor certamente leu Ratos e Homens. O comentário parecia despropositado. Claro. Mas o que isso? A respiração de Langdon ficou presa na garganta. Por um momento pensou que a cabine do teleférico tinha se soltado do cabo. O horizonte se inclinou e ele precisou agarrar a parede para não cair. Dedicado, ousado, compassivo. Essas eram as palavras que tinha escolhido no ensino médio para defender um dos atos de amizade mais famosos da literatura. O chocante final do romance Ratos e Homens. Um homem matando por misericórdia seu amigo querido para poupá-lo de um fim horrível. Winston, sussurrou Langdon. Por favor, não. Acredite, disse Winston. Edmond queria que fosse assim. Capítulo 105. O Dr. Mateu Valero, diretor do Centro de Supercomputação de Barcelona, sentiu-se desorientado enquanto desligava o telefone e ia até a área principal da Capela Torre Girona olhar de novo o espetacular computador de 2 andares de Edmond Kirsch. Mais cedo, Valero ficará sabendo que seria o novo supervisor dessa máquina revolucionária. Mas sua euforia inicial tinha acabado de diminuir drasticamente. Minutos antes ele receberá um telefonema desesperado do conhecido professor americano Robert Langdon. De um só fôlego, Langdon havia contado uma história que, apenas um dia atrás, Valero consideraria ficção científica. Mas, hoje, tendo assistido à espantosa apresentação de Kirsch e visto a verdadeira máquina E-Wave, estava inclinado a acreditar que poderia haver um fundo de verdade nela. A história que Langdon contava era de inocência, sobre a pureza de máquinas que faziam literalmente o que era pedido. Semper. Sem hesitar.
Valero tinha passado a vida estudando essas máquinas, aprendendo a delicada dança para aproveitar o potencial delas. A arte é saber como pedir. Valero havia alertado, de maneira consistente, que a inteligência artificial estava avançando num ritmo enganosamente rápido e que eram necessárias diretrizes rígidas para a capacidade de ela interagir com o mundo humano. De fato, agir com moderação parecia ir contra a lógica da maioria dos visionários tecnológicos, em especial diante das possibilidades empolgantes que brotavam quase todo dia. Além do entusiasmo pelo novo, existiam enormes fortunas a ganhar com a inteligência artificial, e nada deixava os limites éticos mais turvos do que a cobiça humana. Valero sempre havia sido um grande admirador do gênio ousado de Kirsch. Mas nesse caso parecia que Edmond fora descuidado, forçando perigosamente os limites com sua última criação. Uma criação que jamais vou conhecer, percebeu Valero. Segundo Langdon, Edmond tinha criado dentro do E-Wave um programa de inteligência artificial espantosamente avançado, Winston, programado para se autodeletar à 1 da tarde do dia seguinte à morte de Kirsch. Minutos antes, por insistência de Langdon, o Dr. Valero pudera confirmar que um setor significativo dos bancos de dados do E-Wave tinha desaparecido exatamente nessa hora. A remoção fora seguida da gravação de dados novos em todo o setor, o que tornava impossível sua recuperação. A notícia, aparentemente, tinha diminuído a ansiedade de Langdon. Mesmo assim, o professor pedirá um encontro para discutirem mais o assunto. Valero e Langdon haviam concordado em se encontrar na manhã seguinte no laboratório. Em princípio, Valero entendia o instinto de Langdon de ir a público imediatamente com a história. O problema seria de credibilidade. Ninguém vai acreditar. Todos os traços do programa de inteligência artificial de Kirsch tinham sido apagados, junto com qualquer registro de suas comunicações ou tarefas. Mais desafiador ainda, a criação de Kirsch estava tão além do nível de conhecimento atual que Valero já podia ouvir seus próprios colegas, por ignorância, inveja ou autopreservação, acusando Langdon de inventar toda a história. Além disso, era preciso pensar em como algo assim repercutiria junto ao grande público. Se viesse à tona que a história de Langdon era mesmo verdadeira, a máquina E-Wave seria condenada como uma espécie de Frankenstein. Os forçados e as tochas viriam logo atrás. Ou coisa pior, percebeu Valero. Nesses dias de ataques terroristas desenfreados, alguém poderia simplesmente decidir explodir toda a capela, proclamando-se salvador da humanidade. Valero precisava pensar antes do encontro com Langdon. No momento, porém, tinha uma promessa a cumprir. Pelo menos até termos algumas respostas. Sentindo-se estranhamente melancólico, Valero se permitiu um último olhar para o milagroso computador de 2 andares. Ouviu sua pulsação suave enquanto as bombas faziam o agente resfriador circular pelos milhões de células. Enquanto ia até a sala de energia para começar o desligamento completo do sistema, foi tomado por um impulso inesperado, uma compulsão que nunca tivera em seus 63 anos de vida. O impulso de rezar. Por cima da muralha mais alta do castelo de Montjuic, Robert Langdon olhava além do penhasco íngreme em direção ao porto lá embaixo. O vento estava forte e ele se sentia meio fora de eixo, como se seu equilíbrio mental estivesse sendo recalibrado. Apesar das palavras tranquilizadoras do Dr. Valero, Langdon estava ansioso e tenso. Ecos da voz despreocupada de Winston ainda ressoavam na sua mente. O programa de computador de Edmond tinha falado com calma até o final. Estou surpreso em ouvir sua consternação, professor, dissera Winston, considerando que sua fé se apoia num ato de ambiguidade ética muito maior. Antes que Langdon pudesse responder, um texto havia se materializado no telefone de Edmond. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. João 3:16. O seu Deus sacrificou brutalmente o próprio filho, disse Winston, abandonando-o para sofrer na cruz durante horas. Com Edmond, eu abreviei o sofrimento de um homem agonizante, de modo quase indolor, com o objetivo de chamar a atenção para suas grandes obras. Na cabine sufocante do teleférico, Langdon tinha ouvido, quase sem acreditar, as justificativas que Winston fornecia com toda a calma para cada um dos seus atos perturbadores. A batalha de Edmond contra a Igreja Palmariana tinha inspirado Winston a encontrar e contratar o almirante Luiz Ávila, um antigo fiel cuja história de alcoolismo o tornava passível de ser explorado e candidato perfeito para prejudicar a reputação dos palmarianos. Para Winston, apresentar-se como regente tinha sido tão simples quanto mandar um punhado de comunicações e depois transferir fundos para a conta bancária de Ávila. Na verdade, os palmarianos eram inocentes e não tinham representado nenhum papel na conspiração da noite. O ataque de Ávila contra Langdon na escada espiral, segundo garantiu Winston, não tinha sido algo intencional. Mandei Ávila à Sagrada Família para ser apanhado, declarou Winston. Eu queria que ele fosse capturado para contar sua história sórdida, que teria gerado mais interesse ainda pelo trabalho de Edmond. Mandei que ele entrasse no prédio pelo portão de serviço leste e, ao mesmo tempo, alertei os guardas do santuário sobre uma movimentação estranha no local. Mas o almirante decidiu pular uma cerca, talvez para despistar os seguranças. Peço profundas desculpas, professor. Diferentemente das máquinas, os seres humanos podem ser imprevisíveis. Langdon não sabia mais em que acreditar. A explicação final de Winston foi a mais perturbadora de todas. Depois da reunião de Edmond com os 3 clérigos em Montserrat, nós recebemos uma mensagem ameaçadora do bispo Valdespino. O bispo alertou que seus 2 colegas estavam tão preocupados com a apresentação que pensavam em fazer um anúncio preventivo, com a esperança de desacreditar a informação e mostrá-la sob outra luz antes de ser divulgada.
Sem dúvida, essa perspectiva era inaceitável. Langdon ficou nauseado, lutando para pensar enquanto a cabine oscilava. O Edmond deveria ter acrescentado uma linha ao seu programa, declarou. Não matarás. E infelizmente não é tão simples, professor. Os seres humanos não aprendem obedecendo a mandamentos, aprendem com o exemplo. A julgar pelos livros, filmes, noticiários e mitos antigos, os humanos sempre celebraram as almas que fizeram sacrifícios pessoais em nome de um bem maior. Jesus, por exemplo. Winston, não estou vendo um bem maior aqui. Oi não? A voz de Winston permanece chupada. Então deixe-me fazer esta célebre pergunta. O senhor preferiria viver num mundo sem tecnologia, ou num mundo sem religião? Preferiria viver sem medicina, eletricidade, transporte e antibióticos, ou sem fanáticos travando guerras por causa de narrativas ficcionais e espíritos imaginários? Langdon ficou em silêncio. É exatamente esse o meu argumento, professor. As religiões das trevas devem partir para que a doce ciência possa reinar. Sozinho, no topo do castelo, alhando a água brilhar distancia, Langdon teve uma estranha sensação de distanciamento do seu próprio mundo. Descendo a escada do castelo até o jardim ali perto, respirou fundo, saboreando o cheiro de pinho e centáureas e tentando desesperadamente esquecer o som da voz de Winston. Ali, no meio das flores, sentiu uma falta súbita de Ambra. Quis telefonar e escutar a voz dela, contar tudo o que havia acontecido na última hora. Mas quando pegou o telefone de Edmond soube que não poderia fazer isso. O príncipe e Ambra precisam de um tempo a sós. Isso pode esperar. Seu olhar pousou no ícone W na tela. Agora o símbolo estava cinza e uma pequena mensagem de erro tinha aparecido sobre ele. Contato inexistente. Mesmo assim, Langdon sentiu um cansaço desconcertante. Não era paranoico, mas sabia que jamais poderia confiar de novo naquele aparelho, sempre imaginando que capacidades ou conexões secretas ainda poderiam estar escondidas em sua programação. Seguiu por um caminho estreito e procurou até encontrar um bosque abrigado. Olhando o telefone na mão e pensando em Edmond, colocou-o numa pedra chata. Então, como se realizasse uma espécie de sacrifício ritual, levantou uma pedra pesada acima da cabeça e baixou-a violentamente, destroçando o aparelho em dezenas de pedaços. Na saída do parque, jogou os restos numa lata de lixo e se virou para descer a montanha. Enquanto fazia isso, precisou admitir que se sentia um pouco mais leve. E, de uma forma estranha, um pouco mais humano. Epílogo. O sol do fim da tarde ardia sobre as torres da Sagrada Família, lançando sombras grandes na Praça de Gaudí e protegendo as filas de turistas que esperavam para entrar na igreja. Robert Langdon estava no meio deles, olhando enquanto amantes tiravam selfies, turistas gravavam vídeos, crianças usavam fones de ouvido e pessoas ao redor mandavam mensagens de texto, digitavam e se atualizavam, aparentemente sem prestar atenção à basílica ao lado. Na apresentação da noite anterior, Edmond tinha declarado que a tecnologia reduzira os 6 graus de separação da humanidade para meros 4 graus, com cada pessoa na Terra ligada a qualquer outra por não mais do que 4 indivíduos. Logo esse número será 0, dissera Edmond, saudando a futura singularidade, o momento em que a inteligência artificial ultrapassaria a humana e as duas se fundiriam em uma só. E, quando isso acontecer, acrescentou, nós que vivemos agora, seremos os antigos. Langdon nem conseguia começar a imaginar a paisagem desse futuro, mas, olhando as pessoas ao redor, sentiu que os milagres da religião teriam uma dificuldade cada vez maior para competir com os da tecnologia. Quando finalmente entrou na basílica, ficou aliviado ao encontrar um ambiente familiar, nem um pouco parecido com a caverna fantasmagórica da noite anterior. Hoje a Sagrada Família estava viva. Fachos ofuscantes de luz iridescente, carmim, dourada, púrpura, escorriam pelos vitrais, incendiando a densa floresta de colunas. Centenas de visitantes, parecendo anões junto das colunas que lembravam árvores, olhavam para o alto, para a reluzente vastidão abobadada, seus sussurros maravilhados criando um reconfortante zumbido de fundo. Enquanto Langdon avançava pela basílica, seu olhar percebia uma forma orgânica depois da outra, finalmente subindo para a trama de estruturas de aparência celular que formavam a cúpula. Algumas pessoas diziam que esse teto central lembrava um organismo complexo visto por um microscópio. Vendo-o agora, cheio de luz, Langdon precisou concordar. Professor? Chamou uma voz conhecida, e Langdon se virou, vendo o padre Bena se aproximar rapidamente. Sinto muito, disse com sinceridade o sacerdote pequenino. Acabei de saber que alguém viu o senhor esperando na fila. O senhor poderia ter me chamado. Langdon sorriu. Obrigado, mas isso me deu tempo para admirar a fachada. Além disso, achei que o senhor estaria dormindo hoje. Dormindo? Bena riu. Talvez amanhã. E a atmosfera é bem diferente da de ontem à noite, disse Langdon, indicando o santuário. E a luz natural faz maravilhas. Assim como a presença de pessoas. Bena fez uma pausa, olhando Langdon. Na verdade, já que o senhor está aqui, se não for muito incômodo, eu gostaria de saber sua opinião sobre uma coisa lá embaixo. Enquanto seguia Bena em meio à multidão, Langdon ouviu os sons de construção reverberando acima, o que o fez lembrar que a Sagrada Família ainda era um prédio em evolução. Por acaso o senhor assistiu à apresentação de Edmond? Pergunta Langdon. Bena gargalhou. 3 vezes. Devo dizer que essa nova ideia de entropia, do universo querendo espalhar energia, se parece um pouco com o Gênesis. Quando penso no Big Bang e no universo em expansão, imagino uma esfera de energia que cresce cada vez mais na escuridão do espaço,
levando luz a lugares que não têm luz nenhuma. Langdon sorriu, desejando que Bena tivesse sido o sacerdote da sua infância. O Vaticano já deu alguma declaração oficial? Eles estão tentando, mas parece haver um pouco de... Bena deu de ombros, com ar brincalhão, divergência. Essa questão da origem do homem, como o senhor sabe, sempre foi um ponto sensível para os cristãos, especialmente os fundamentalistas. Se me perguntar, acho que deveríamos resolvê-la de uma vez por todas. Ei? E como seria isso? Todos deveríamos fazer o que muitas igrejas já fazem. Admitir abertamente que Adão e Eva não existiram, que a evolução é um fato e que os cristãos que declaram o contrário fazem com que todos nós pareçamos idiotas. Langdon parou, olhando o velho sacerdote. Ah, por favor. Disse Bena, gargalhando. Não acredito que o mesmo Deus que nos dotou de inteligência, razão e bom senso, quisesse nos privar de usá-los. Benario. Vejo que você é familiarizado com Galileu. Na verdade, a física foi minha paixão da juventude. Cheguei a Deus através de uma reverência profunda pelo universo físico. Esse é um dos motivos para a Sagrada Família ser tão importante para mim. Ela parece uma igreja do futuro, conectada diretamente à natureza. Langdon se pegou imaginando se talvez a Sagrada Família, como o Panteão de Roma, poderia se tornar um ponto crítico de transição, um prédio com um pé no passado e outro no futuro, uma ponte física entre uma fé agonizante e uma fé emergente. Se isso fosse verdade, a Sagrada Família seria muito mais importante do que qualquer pessoa poderia imaginar. Agora Bena estava guiando Langdon pela mesma escada sinuosa por onde tinham descido na noite anterior. A cripta. Para mim, é óbvio que só há um modo de o cristianismo sobreviver à futura era da ciência, disse Bena enquanto andavam. Devemos parar de rejeitar as descobertas científicas. Devemos parar de negar fatos comprovados. Devemos nos tornar parceiros espirituais da ciência, usando nossa enorme experiência, milênios de filosofia, indagações pessoais, meditação e busca da alma para ajudar a humanidade a construir uma estrutura moral e garantir que as tecnologias vindouras unifiquem, iluminem e nos elevem, em vez de nos destruir. Concordo plenamente. Só espero que a ciência aceite sua ajuda. Na base escada, Bena sinalizo para elam do túmulo de Gaudi, para a vitrine onde estava o volume de William Blake pertencente a Edmund. E era sobre isso que eu queria lhe falar. O livro de Blake. Como o senhor sabe, prometi ao Sr. Kirsch que iria expor o livro aqui. Concordei porque presumi que ele queria mostrar essa ilustração. Chegaram à caixa e olharam a visão dramática de Blake do Deus que ele chamou de Urizen, medindo o universo com um compasso. E, no entanto, disse Bena, observei que o texto na página ao lado, bom, talvez o senhor devesse ler a última linha. O olhar de Langdon não se afastou dos olhos de Bena. As religiões das trevas partiram e reina a doce ciência. Bena Parisu impressionado. O senhor sabe. Langdon Sorio. Sei. Bom. Devo admitir que isso me incomoda profundamente. Essa expressão, as religiões das trevas, é perturbadora. Parece que Blake está dizendo que as religiões são sombrias, mal intencionadas e malignas de algum modo. Esse é um erro comum, respondeu Langdon. Na verdade, Blake era um homem profundamente espiritual, moralmente mais evoluído do que o cristianismo de mente estreita da Inglaterra no século XVIII. Ele acreditava que as religiões se dividiam em dois tipos: as religiões escuras, dogmáticas, que oprimiam o pensamento criativo, e as religiões claras, expansivas, que encorajavam a introspecção e a criatividade. Bena pareceu espantado. E o verso final de Blake, garantiu Langdon, poderia ser facilmente: a doce ciência vai banir as religiões das trevas, para que as religiões esclarecidas possam florescer. Bena ficou em silêncio por um longo tempo. E, então, um sorriso silencioso começou a surgir em seus lábios. Obrigado, professor. Acredito que o senhor me poupou de um incômodo dilema ético. Em cima, na área principal do santuário, depois de se despedir do padre Bena, Langdon se demorou um pouco, sentado placidamente num banco junto com centenas de outras pessoas, todas olhando os raios coloridos de luz se esgueirarem pelas altas colunas enquanto o sol se punha. Pensou em todas as religiões do mundo, em suas origens compartilhadas, nos antigos deuses do sol, da lua, do mar e do vento. A natureza já foi o centro. Para todos nós. A unidade, claro, havia desaparecido muito tempo atrás, dividida em religiões infinitamente disparatadas, cada qual proclamando ser a verdade única. Mas, hoje, sentado neste templo extraordinário, Langdon se viu cercado por pessoas de todas as crenças, cores, línguas e culturas, todo mundo olhando para o céu com um sentimento de espanto compartilhado, e admirando o mais simples dos milagres. A luz do sol sobre a pedra. Langdon visualizou uma sequência de imagens: Stonehenge, as grandes pirâmides, as cavernas de Ajanta, Abu Simbel, Chichen Itzá, locais sagrados em todo o mundo, onde os antigos se reuniam para assistir a esse mesmo espetáculo. Nesse instante sentiu um tremor minúsculo na terra sob os pés, como se o ponto da virada tivesse sido alcançado, como se o pensamento religioso tivesse acabado de atravessar o local mais distante de sua órbita e estivesse circulando de volta, cansado da longa viagem, e finalmente chegando em casa.